Entenda a sua personalidade com os modos esquemáticos. Nesse vídeo, a gente vai entender o que são modos esquemáticos, como a gente pode entender a nossa personalidade a partir desse conceito que é da terapia do esquema. Para quem já me conhece há algum tempo, sabe que a abordagem que eu escolhi trabalhar na clínica, além da terapia cognitivo-comportamental, é a terapia do esquema. A terapia do esquema é uma abordagem que também é uma abordagem de personalidade. E a terapia do esquema tem uma teoria de personalidade por trás, e é um escopo teórico, uma base que nos ajuda a entender a nossa personalidade e como a gente funciona por meio desses conceitos. Entre esses conceitos, a gente tem a ideia de modos esquemáticos. Então, o que são modos esquemáticos? A gente pode pensar na nossa personalidade como um conjunto de partes, como se fosse um quebra-cabeça, e a gente tem várias peças diferentes. Quando a gente pensa na nossa personalidade a partir dos modos esquemáticos, a gente vai ver várias partezinhas diferentes que se ligam e se conectam. Além dos modos, a gente também tem outros fatores que são importantes aí, como o temperamento, como a nossa história de vida. No vídeo de hoje, a gente vai se debruçar a entender melhor o que são os modos. Então, pensando na nossa personalidade como esse conjunto de várias partes que se interligam, a gente vai olhar para as nossas partes como formas diferentes entre si, mas complementares. E aí a gente vai entender a ideia de modos nessas partes. Então, o modo é um jeito da gente se relacionar com o mundo, é uma parte da nossa personalidade. A gente pode pensar nos modos como se fossem viradas de chave que acontecem. Então, por exemplo, eu posso estar num modo aqui mais adulto saudável ou num modo mais resolutiva e ativa algum esquema meu. Alguma situação gatilho acontece e eu fico muito braba, ou eu fico muito chateada e desesperançosa, ou eu fico anestesiada diante daquilo que aconteceu. Essa mudança, essa virada de chave, que a gente pode chamar de flip mode, essa mudança no modo, ela indica que a gente saiu de um modo, a gente desligou uma partezinha e ligou a outra parte. Então, por isso que às vezes, em alguns contextos, a gente se comporta e é de uma determinada forma, em outros contextos, a gente é de outra. Ou, em um momento mesmo, em um dia, a gente passa por tantas emoções diferentes e por tantas formas de se relacionar diferentes. Às vezes, uma mesma situação nos desperta um modo ou o outro modo. E aí, essa é a magia, né? Essa é a combinação de muitas funcionalidades que a gente precisa entender quando a gente quer entender a nossa personalidade. Porque a gente não é linear, a gente não tá sempre do mesmo jeito. Às vezes eu posso ser mais paciente ou menos paciente, em algum momento, em algum contexto da vida, vão exigir outras características minhas. E entender os nossos modos é fundamental para que a gente viva de forma conectada e que a gente tenha autoconhecimento. Então, eu saber quais são os meus modos é fundamental para que eu me entenda, para que eu entenda o meu funcionamento e conheça a minha personalidade. Se tu for novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e por aqui eu falo sobre terapia do esquema, sobre conexões saudáveis e sobre estratégias mais saudáveis e funcionais para a gente lidar com os desafios da vida. A abordagem que eu trabalho é a terapia do esquema, como eu já disse anteriormente. Então, se tu nunca ouviu falar sobre o que é a terapia do esquema, eu vou deixar um link do vídeo que explica o que é a terapia do esquema para que tu possa te integrar mais sobre esse assunto. Então, o que é o conceito de modo esquemático? O modo esquemático é a combinação de os nossos esquemas, então verdades que a gente carrega sobre a gente mesmo e sobre o mundo, estados emocionais, então mais chateado, mais irritado, mais arrogante, mais vulnerável, enfim, estado emocional, e nossas respostas de enfrentamento, então luta, fuga ou congelamento. E todos esses aspectos ativados simultaneamente vão dar a cara de um modo determinado. Os nossos modos esquemáticos são ativados a partir de algumas situações gatilhos, então algo que nos acontece tanto externamente quanto internamente, por exemplo, um pensamento, uma crença, algo que a gente lembrou, quanto algo externo, algo que aconteceu com a gente,
alguém fez ou alguma situação que aconteceu, e aí dispara esse modo, dispara essa forma da gente lidar com a situação. Os nossos modos, então essas partes da nossa personalidade, elas vêm com a gente ao longo da vida, surgem lá na infância e na adolescência, também a partir de necessidades emocionais que não foram supridas, assim como os esquemas, então na tentativa da gente lidar com as faltas que a gente teve na vida, com os problemas, com as dificuldades, a gente encontrou ali como uma forma de sobreviver os modos esquemáticos, essas respostas que algumas são funcionais, outras são disfuncionais. E para que a gente tenha uma resposta funcional, saudável ou disfuncional, a partir da ativação emocional, então a partir do gatilho que disparou em nós, a gente precisa acionar de forma consciente um recurso funcional, só que vai exigir que a gente tenha essas ferramentas e que a gente tenha já a construção desse novo formato e forma de agir, ou automaticamente a resposta de um modo disfuncional. E lembrando que os modos aparecem sempre diante de necessidades emocionais não atendidas. Então, inclusive, eu adulta, se eu estou ativada diante de alguma situação, eu posso ter certeza que alguma necessidade emocional não está sendo suprida. Então, eu posso estar cansada, eu posso estar precisando de asseguramento, eu posso estar insegura diante de algo, posso estar precisando de incentivo, e aí vem um modo de enfrentamento para a gente lidar com aquela falta ou com aquele desconforto que está acontecendo no momento. Na terapia do esquema, a gente vai entender que os modos são divididos em 4 grupos, que são modos criança, modos de enfrentamento disfuncionais, modos pais ou vozes internalizadas e modo adulto saudável. Eu vou pegar aqui o baralho da Insere, que é um baralho sobre modos, para me ajudar a contextualizar para vocês cada um dos modos, especialmente de cada grupo de modos. Então, nos modos criança, a gente vê uma resposta inata, a gente vê a emoção com muita intensidade ali e sem uma preparação, a gente vê aquele impulso para ação falando bastante alto. Nos modos criança, a gente tem a criança feliz, que é a criança espontânea, livre, com as suas necessidades atendidas. A gente tem a criança indisciplinada, aqui a gente vê pessoas com esse modo, assim, com bastante dificuldade mesmo de se organizar, de sair da cama, de fazer as tarefas mais burocráticas e chatas da vida, que precisam de limites, de orientação, de organização. A gente tem a criança vulnerável, então é a criança que se sente humilhada, sozinha, muito triste, abandonada. Aqui a gente vê mais os esquemas ali aparecendo, então rejeitada, criança que se sente defectiva, né? Aqui a gente sente emoções de bastante vulnerabilidade mesmo. Depois o modo criança zangada, que a gente vê bastante sentimento de injustiça, de raiva, de precisando colocar aquela raiva para fora, né? Um impulso de raiva muito grande. Aqui a gente vê a criança impulsiva, então aquela criança que joga coisas, que não tem medo, que está atravessando a rua sem olhar para os lados, né? Então, um impulso muito grande. E a criança zangada, que é a criança que tem uma raiva muito grande, então um sentimento de injustiça muito grande. Na criança zangada, a gente vê o sofrimento pela necessidade emocional que não veio. E aí a gente consegue ver a raiva precisando sair daquela criança. Não é que ela tenha vontade de machucar os outros, mas às vezes ela machuca por não saber o que fazer com a raiva. E aqui, mesmo a gente adulto, pode pensar nos nossos momentos de intensidade emocional, quais desses modos criança que a gente tenha. Talvez eu tenha criança feliz e criança indisciplinada e criança vulnerável, mas talvez eu não tenha criança zangada ou impulsiva, ou talvez não sejam partes que apareçam tão frequentemente na minha vida. Então, poder olhar para a minha história, para os meus momentos ali de mais intensidade emocional e entender quais desses modos que eu posso ter aí aparecendo mais ou menos. Depois a gente tem os estilos de enfrentamento, então os modos disfuncionais de enfrentamento. Aqui a gente vai ter os modos de rendição, então são aquelas pessoas mais passivas que tendem a ter um sentimento de derrota ou de subjugação, submissão muito grande. Então são modos que a pessoa já desistiu, né, já se colocou numa posição inferior perante as outras ou perante o problema. A gente tem os modos de enfrentamento de evitação, então de autoalívio
ou um protetor desligado, uma anestesia diante da vida, ou um protetor de autoalívio, então eu trabalho muito, eu faço coisas de muita adrenalina para evitar entrar em contato com a dor, ou um protetor evitativo, assim, eu não quero falar, eu coloco um muro muito alto entre nós. E a gente tem também os modos de hipercompensação. Então aqui a gente vê a luta, a gente vê a briga contra o esquema, contra a verdade, contra aquele problema. Então a gente vê a hipercompensação, né, mais nua e crua, eu tô me sentindo muito pequenininha ou muito defeituosa, mas daí eu me exijo perfeição, eu me exijo, eu me sinto a mais bonita, eu me sinto a maioral da história, eu me autoengrandeço. A gente tem um lado mais provocativo e ataque, ou um lado mais obsessivo, ou uma coisa mais controladora, mais vigilante, né, mais ali voltada aos movimentos do outro, mais desconfiado. Ou também um lado de autoengrandecimento, mas nesse sentido assim de autoestima, só que uma autoestima inflada, que aí tá acobertando um sentimento de inferioridade ou de vulnerabilidade. A gente tem um lado mais de manipulação, de enganação, ou um lado de vítima ou reclamação, diferente dos modos criança, que a gente vê a expressividade da emoção de uma forma mais inata e nua e crua ali, mais natural, sem muitas amarras. Os modos de enfrentamento disfuncionais, eles vão servir para que a gente não sinta a dor daquela situação. Então, mesmo na rendição, que é quando a gente vê ali a dor parecendo mais explícita, a gente não está em contato com a dor, a gente já se derrotou para aquela dor, a gente já está sem esperança para ela. Então, é como se eu quisesse colocar um ponto final na dor de forma disfuncional e aí eu me desconecto daquilo. Só que aí, ou eu entro no modo de rendição, ou de desconexão, ou de hipercompensação. Então, eu estou brigando para não sentir. Eu estou me sentindo muito pequenininha, muito subjugada, muito sem poder, mas daí eu vou lá e quero controlar o outro, quero fazer valer a minha voz, mas de um jeito too much, assim, de um jeito demais, muito forçado. Então eu não tô no meu lado mais saudável e calibrado, eu já uso força demais. O nosso terceiro grupo de modos é o modo paz ou vozes internalizadas. Nesses modos aqui, é como se a gente tivesse internalizado as vozes de alguns adultos importantes na nossa vida. Então, pais, cuidadores, avós, professores, tios, outras figuras ali de autoridade, treinadores, enfim, algumas pessoas importantes. E aí a gente internaliza críticas, exigências, é, movimentos assim de coerção. Então é como se em alguns momentos, quando esse lado vozes internalizadas está ativado, é como se a gente tivesse vozes na nossa cabeça, vozes dessas figuras nos criticando, nos exigindo, nos punindo, e muitas vezes parece que são pensamentos, muitas vezes parece que é realmente o que a gente acredita, né? Por exemplo, tu tinha que ter te exigido mais, o que que vão pensar de ti? Olha só, tu saindo de novo atrasada, que vergonha. Ou enfim, parece que são pensamentos, mas no fundo são replicações dessas vozes que a gente ouviu várias vezes ou que tiveram um impacto, um peso muito grande ao longo da nossa história de vida. E por fim, o modo que a gente quer fortalecer em terapia, o modo que a gente quer que se mantenha na maior parte do tempo, que é o modo adulto saudável. Então a gente quer poder encarar os desafios da vida de forma funcional, de forma saudável e usando os recursos mais funcionais que a gente tem. Até tem aqui no canal um vídeo sobre o modo adulto saudável para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o que é esse modo, o que é essa partezinha. Todos nós temos um modo adulto saudável, mesmo que ele seja pequenininho ou que às vezes as estratégias de enfrentamento apareçam mais, né, façam mais barulho, mas todos nós temos um modo adulto saudável. O nosso desafio é só potencializar, deixar esse lado mais forte, mais aparente, mais frequente no nosso dia a dia, para que diante dos desafios da vida, a nossa resposta seja uma resposta saudável e funcional, seja uma resposta com o nosso lado adulto saudável e não com os outros lados, com os outros modos de enfrentamento. Uma dúvida frequente que aparece em quem está aprendendo terapia do esquema é a diferença entre modos e estratégias de enfrentamento. A diferença é que as estratégias de enfrentamento estão dentro
de alguns modos. Então, dentro dos modos de enfrentamento disfuncionais. As estratégias de enfrentamento sempre vão ser essa resposta automática diante de um problema, resposta de luta, fuga ou congelamento. Já os modos são a forma que a gente se comporta. Então, os modos vão também ter as estratégias de enfrentamento ali dentro, mas eles vão ser em maior número e vão contar aí com os modos criança, modos voz internalizadas, modos de enfrentamento disfuncionais e o modo adulto saudável. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e que deixe um gostinho de quero mais para que vocês busquem conhecer a personalidade e o funcionamento da personalidade de vocês, que vocês busquem olhar quais os modos que vocês têm, quais formas de lidar com os desafios da vida que são mais comuns para vocês e que vocês possam olhar sempre no sentido do incômodo. O que aquele incômodo está tentando sinalizar? Se apareceu um modo mais anestesiado, por que será que apareceu? O que será que vocês precisam para que um lado mais saudável acione? Que recursos vocês precisam? De que forma que vocês podem aí virar essa chave? Porque os modos de enfrentamento, eles nunca vão nos dar nossas necessidades emocionais. O lado que vai nos dar nossas necessidades emocionais é o nosso lado mais saudável, é o adulto saudável, que é um lado que integra e que consegue olhar para o que a gente precisa de forma mais genuína. Ao mesmo tempo que a gente precisa também diminuir as nossas vozes críticas, diminuir a nossa autoexigência e a nossa crítica exagerada, porque esses lados também não atendem às nossas necessidades emocionais. E algumas pessoas têm esses modos aí críticos e exigentes muito, muito grandes, por mais que eles fiquem ali silenciosos dentro da cabeça dessas pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa personalidade nesse sentido, para poder viver de forma mais saudável e funcional e com mais prazer, com mais saúde, com mais bem-estar também. Viver, de fato, uma vida plena com todas as nossas necessidades aí cada vez mais plenamente atendidas. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo!